Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio, edição especial do podcast no AgroPod, aqui na Agro Brasília. Tô com a cuia na mão aqui, porque o convidado é especial, amigo gaúcho, mas que mora em Florianópolis já há bastante tempo, né, Pedro? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ketty. Prazer estar aqui contigo nesse podcast. Espero que a gente vai ter muita prosa aqui para lidar e falar. Que legal. Esse programa é um oferecimento da Vegetal Agronegócios. Temos as melhores soluções para o campo em HF e cereais. Vegetal. Agricultura é o nosso negócio. Siga-nos no Instagram, @VegetalAgronegócios. O Viveiro Brasplant também acredita no agro. Semeamos mudas de HF com a melhor tecnologia do Brasil. Saiba mais em viveirobrasplant.com.br. Para mim é uma satisfação também trazer um amigo que a gente já se conheceu há algum tempo, já acompanha o trabalho dele e é muito bacana trazer essas experiências. Agora, Pedro, você tem várias frentes de atuação dentro do agronegócio, né? Mas você hoje trabalha principalmente focado na produção e também no armazenamento de energia. Como que é isso? Isso, então, Ketty. Eu sou sócio do grupo de energia do sul de Blumenau, né? Nós temos 6 empresas nesse grupo, já botamos mais de 4.000 projetos, né, executados, e a gente está com uma empresa de energia para resolver para resolver uma dor muito grande dos produtores rurais, que é a falta de energia, né? Então a gente leva para os produtores geração de energia através de fontes renováveis. Nós trabalhamos mais com solar, né, que a gente é mais especializado, e propiciamos para ele, montamos sistemas on-grid e off-grid. O sistema on-grid é um sistema que está vinculado à rede, e o sistema off-grid é um sistema que não tem vinculação com a rede. Ele é independente, então ele não precisa daquela autorização do governo do estado, gestão de rede? Não, a gente ele é independente, a gente faz uma geração que a gente chama uma micro-rede dentro da fazenda, do produtor, para gerar energia para as demandas que ele tem da fazenda, ou que ele possa vir a ter. Aqui hoje a gente está na Agro Brasília, nesse episódio aqui, tem uma região, a principal região irrigante do Brasil é aqui perto, né? O pessoal de Unai, de Eduardo Magalhães, Barreiras, né? São nossos principais clientes, que a gente monta as micro-redes para alimentar as motobombas, que vão encher os piscinões, para fazer os pivôs de irrigação rodarem também, né? Então a gente faz toda essa parte de geração, mais a utilização de baterias, mas com uma automação muito grande, que a gente tem parceiros que são multinacionais, que estão junto com a gente nesse projeto, que eles fornecem toda essa tecnologia de automação para fazer rodar as fazendas de forma independente. É algo bem disruptivo, né? A utilização de baterias, principalmente no agronegócio. Então a gente está vindo com algo novo, mas é o futuro e é algo que vai auxiliar muito na produtividade, né? Que o produtor em si quer sempre performar melhor, né? E a gente precisa muito de energia, né? Porque como você bem falou, que a região, ela produz, ela tem essa capacidade produtiva porque ela trabalha com irrigação, porque a gente tem períodos aqui muito específicos, o período chuvoso e o período seco. E a gente sabe também que o custo, né, de uma rede é muito alto para fazer a irrigação dessa lavoura. Então vocês conseguem trazer uma alternativa que é mais rápida e mais econômica. Isso, né? Eu faço até um comparativo, que eu sempre falo. Os produtores rurais, principalmente os grandes produtores, eles são uma indústria, só que diferente de uma indústria sem teto, né? Então a indústria tem o seu telhado, está dentro de um ambiente controlado. Os produtores rurais em si, eles têm a questão climática, que influencia muito, né? Nós que estamos num país continental, então tem muita diferenciação de clima. Ao mexer com a irrigação, ao trabalhar com a irrigação, o produtor rural consegue ter o quê? Uma segurança, porque ele vai saber que ele vai conseguir produzir uma certa quantidade por hectare, né? Então a nossa tecnologia vem junto, se for para a utilização para irrigantes, para propiciar que tenha a irrigação em si. A irrigação em si vai aumentar a produtividade por hectare, ou seja, vai ter um faturamento, vai ter um rendimento maior para o produtor, que vai gerar uma riqueza para ele e também vai ser muito bom para a cadeia em si, porque o produtor que trabalha com irrigação, no banco ele tem um crédito diferente, né? Então a análise de risco dele é menor. Então a gente vem com essa solução para ser uma solução que é interessante para o produtor financeiramente, porque o nosso sistema em si, o payback dele é muito pequeno. Legal. Né? Então em relação à nossa garantia, nós temos uma garantia de 30 anos. O sistema se paga
em 3 anos, 4 anos, depende da cultura que ele vai ser empregado, né? A gente tem nosso sistema de empregado desde frutas, né, tem utilização muito grande, até lavoura de soja, algodão e Legal. assim vai. Eu vou aproveitar que você também é advogado, né, do agronegócio, e agora me ocorreu, assim, a gente falou recentemente até da lei do bem, né, que você consegue reverter, principalmente com boas práticas, muitas questões de imposto. Isso. Nesse caso, a produção de energia limpa dentro da fazenda, ela poderia entrar nesse mérito? Olha, na verdade, no mérito da lei do bem, ela até não chega a estar bem, tá? Que é um apelo também muito interessante para os grupos econômicos, a utilização de energia. Tu está utilizando uma fonte de energia renovável, né? Queira ou não queira, ecologicamente isso é um impacto muito positivo, impacto muito positivo, né? A gente tem até clientes nossos que utilizam isso no próprio produto. É produto oriundo de fontes renováveis de energia. Que legal. E aí, não necessariamente às vezes tem um valor agregado do produto, mas a gente acaba preferindo sempre produtos que têm esse selo. Acaba dando preferência até uma pessoa que está mais vinculada à ecologia, à questão ambiental e assim, até de deixar o meio ambiente melhor, né? Acaba se apegando mais isso, né? É um marketing positivo que a gente fala, né? Para utilizar isso. E queira ou não queira, pensando em perenidade de família, perenidade de mundo, né? A gente está vendo isso, sentindo na pele, todas as mudanças climáticas que estão tendo, né? Regiões que estão passando por longos períodos de seca, regiões que têm chovido muito em pouco tempo, né? Então, o que a gente pode contribuir como cidadão e principalmente como empresa para fazer isso, acho que sempre vai ser muito benéfico, né? Que legal. E o foco seria uma produção de grandes redes, uma grande quantidade de produção de energia, ou vocês conseguem atender menores? A gente consegue atender clientes menores, tá? O que acontece? Nos grandes produtores, né? Então a gente pega, por exemplo, aqui a região de Luiz Eduardo Magalhães, são fazendas muito grandes, né? Até o pessoal do sul é bem diferente, né? Aqui no sul a gente fala, 2.000 hectares... Absurdo, né? É um absurdo para se pensar. Gigante. Às vezes 2.000 hectares ela pega mais de um município, inclusive, né? Isso, lá no sul 2.000 hectares é muita terra, até porque eu que moro em Santa Catarina, Santa Catarina é um estado que ele tem a agricultura familiar, né, como motriz assim, do estado. Então são várias unidades menores. Pequenas fazendas, né? Aqui para a região de centro-oeste, nordeste brasileiro, as fazendas tendem a ser maiores, né? Até principalmente por causa da questão do relevo, que auxilia bem, né, a fazer isso. Então o nosso projeto em si, ele acaba tendo mais um fechamento com grandes produtores, porque eles produzem uma quantidade muito grande. Mas a gente também tem a utilização de baterias de menor porte para produtores menores, né? Vai depender muito do quê? Da necessidade energética dele. Né? Então a gente faz todo um trabalho que a gente chama de empresa, temos mais de 5 colaboradores lá nas nossas empresas, e é uma empresa de engenharia. Nós temos 30 engenheiros dentro da empresa. Então tem que haver todo um dimensionamento para quê? Para a necessidade do produtor, da agroindústria, da mineradora, que vai querer nosso serviço. Né? Então ele vai se adaptando muito ao que o cliente tem. Né? Até eu falo com alguns produtores que é mais interessante nos procurar às vezes antes de fazer o projeto, que a gente auxilia junto, para a gente ver até a capacidade de bateria, de geração, para ser algo que fique economicamente até mais viável ainda para ele, que já tem um projeto, às vezes a gente pega o projeto, porque a motobomba tem vários fornecedores, pivôs tem vários fornecedores, então o dimensionamento dessas motobombas é diferente, esses pivôs é diferente. Então, se a gente pega um projeto desde o começo, a gente adapta ele melhor. É mais fácil, né? E qual que é a principal diferença, por exemplo, de produzir energia solar só com as placas e sem essa capacidade de armazenamento? Porque a gente sabe que a gente tem intercorrência de muito sol em alguns períodos do ano, mas quando está num dia mais nublado, mais chuvoso, ela não tem a mesma capacidade de produção, né? Não, deixa eu deixar aqui. O que acontece? A diferenciação bem grande é que com a utilização de bateria, a gente consegue dar a constância no fornecimento. A gente não fica sujeito à intermitência da curva solar. A curva solar ela começa e tem um crescimento durante o dia que está vinculado à radiação. Com a utilização de baterias, a gente consegue aumentar a curva solar, ou seja, a gente vai trabalhar em períodos que não tem radiação, né? Ou que a radiação é muito pequena, e a gente consegue dar constância na carga, que o solar em si não dá carga.
Então, por isso que a gente consegue fazer a geração de botar indústria para trabalhar com a nossa geração e nossa bateria. A gente consegue. A gente tem casos assim de o cliente não consegue a demanda com a concessionária, só quer fazer ampliação no Parque Fabril. Ele nos contrata, a gente faz a usina e utiliza a bateria para fazer rodar a empresa durante o dia, no período que ele necessita. E isso diminui muito o custo também, porque se você pensar numa indústria que depende de, por exemplo, geradores, né, no caso de falta da rede, sim, a energia solar ela substitui. O nosso sistema em relação ao gerador diesel, né, nosso sistema se paga em 2 anos e meio com o gerador diesel. Nossa, é um payback muito rápido. O payback, quando bate com o diesel, nosso payback ainda é mais rápido ainda de retorno para o cliente que faz o investimento com a gente. Fora que também tem o quê? No diesel tem toda a logística para levar diesel para a fazenda e a questão do armazenamento do diesel. O nosso sistema, a partir do momento que ele é projetado e executado, vai ser aquilo ali, né? Então ele se torna muito mais fácil até para manuseio, para tudo. E também não depende de tanta oscilação de preço, né? Você consegue ter um parâmetro ali de... O que vai acontecer? Fechou o projeto com a gente, vai ser aquele custo só que o produtor vai ter, né? Ele não vai ter mais oscilação nenhuma. Diesel subiu, baixou, a conta de luz que todo ano tem um reajuste. O nosso cliente não vai estar mais sujeito a isso. Sim. Né? Ele não vai ter mais nenhum custo para isso. Adicional. Não. A única coisa que vai ter que ter vai ser uma questão de manutenção preventiva que a gente faz, até por causa do equipamento, mas o custo é insignificante perto do projeto em si. Que legal. E quais são os clientes mais comuns, assim, por exemplo, na área de indústria? Então, para a indústria, a gente acaba trabalhando muito com a agroindústria, porque as agroindústrias em si, elas estão em regiões mais isoladas, né? Salvo raríssimas exceções que ficam em zonas industriais, elas estão em lugares mais no interior, né? De um acesso mais difícil, até algumas em final de rede, que daí também, porque isso também não é interessante para a concessionária, porque o final de rede só vai atender aquela família ou aquela pequena agroindústria. Então não tem todo um apelo, né, comercial né? e social. Então acaba tendo para a parte industrial muito agroindústria, produtores, né, os produtores dos irrigantes, acaba sendo muito interessante, né? Então principalmente a gente tem uma atuação muito grande, a questão de Mato Grosso, Goiás, Minas, Bahia, agora está crescendo muito para o norte, né? Piauí, sul do Pará, né? Então a gente acaba tendo principalmente produtores que trabalham com culturas de soja, legal, algodão e milho, mas também com o pessoal que trabalha com linha de HF, né? Acaba está utilizando muito pivô hoje na irrigação, pessoal que tem também a questão de fruticultura, então acaba sendo nossos clientes, que eu diria, ideais, né? Quando você fala norte, a gente está falando região de Mato Piba? Mato Piba, a gente, nossa grande atuação, nós estamos abrindo até agora uma filial em Luiz Eduardo Magalhães. Que legal. Estamos fazendo a expansão ali, até porque estrategicamente para nós é o eixo, né? De estar mais próximo de todos os nossos clientes. Também por questão de suporte para deslocamento, obrigado. Deslocamento de... Muito bom, o chimarrão tá aprovado. Aprovado, o chimarrão aqui tá aprovado. Um gaúcho aprovando o chimarrão da catarinense, fiquei até lisonjeado. Tá aprovado ali, ó. Olha, pode querer participar mais, pode ter um podcast para tomar chimarrão aqui. Exatamente. E olha que eu fiz o invertido, que era mais prático aqui, a gente tá num espaço pequeno, né, e o Pedro brincou, eu vou tomar um chimarrão com você ontem, né, eu vou tomar um chimarrão com você aí na feira. Eu falei, pode vir que tem. E ele chegou aqui e não tinha. Eu falei, não, vamos ter que fazer um chimarrão rapidinho antes de começar a gravar. E a galera do escritório brinca lá na parte jurídica lá. Quando eu tô no escritório tem que ter chimarrão lá. Tem o pessoal do oeste lá do nosso escritório, até do Rio Grande do Sul, que daí tem a cultura do chimarrão mais em si. Daí eu falo, quando eu tô lá tem que ter um chimarrãozinho pra mim ali, né? Pra poder atender. E você sabe que, apesar de eu falar pra todo mundo que eu sou catarinense, todo mundo fala que eu sou gaúcha porque eu tomo chimarrão. Eu achei que ele torcia pro Inter, daí Não, aí nisso não vai ocorrer, porque eu sou muito gremista, então tá e aí nesse ponto não vai ter como. Sou uma sofredora, mas tô lá firme e forte. Mas mudando completamente o foco aqui, mas é porque o chimarrão, ele tem essa cultura mesmo de você sentar para socializar com as pessoas, né?
quando você chega numa família do sul, principalmente que tem o hábito de tomar o chimarrão, é a primeira coisa que a família vai oferecer para te receber, e é uma forma de boas-vindas também. Sim, isso é cultura, né? Cultura que tu tá para parar, né? Hoje em dia, eu principalmente que tenho uma vida bem acelerada, tomar um chimarrão e botar, geralmente conversando com uma pessoa, socializando, né? Que é o momento que a gente deixa o celular longe, né? Até que é tão difícil hoje em dia, é tão difícil, mas tem que saber também separar isso para socializar, para saber as coisas, né? Saber o que está acontecendo, né? Legal. Aqui a gente tem nossa prosa boa aqui também. É verdade. E você tem o hábito, você viaja bastante, né? Viaja o Brasil inteiro, você tem o hábito de levar a cuiazinha junto pra... Não, essa daí não tô nesse nível aí. Ainda não. Eu não tô nesse nível, apesar que eu brinco, né? Porque tem, o pessoal do sul nas zonas agro, geralmente tem famílias do sul. É eu já verdade. chego, aí geralmente... E principalmente em Luiz Eduardo, eu conheci muitas famílias gaúchas que foram pra lá pra explorar a região e ficaram. Eu brinco até com os baianos lá, que o pessoal não é Bahia, não é Bavi, Bahia e Vitória. É Grenal, Grêmio e Inter quando eu vou lá, então... Vai ter que fazer restaurantes e bares pra galera assistir os jogos. Né? Que legal. E você tem, além dessa empresa, você atua já há 17 anos no agronegócio, Isso. né? E como que começou esse teu vínculo com o agro? Na verdade, o que acontece? A minha família, tanto por parte de mãe, que é de Bento Gonçalves, né, que é a principal região produtora de vinhos do Brasil. Minha mãe nasceu dentro do Vale dos Vinhedos. Eu me lembro que eu ia para lá, era uma colônia, né? Era um rali para chegar à nossa propriedade, Imagina. porque não tinha asfalto, era estrada de chão, quando chovia mesmo era isso, era bem difícil. E meu pai é do Alegrete, que é lá na fronteira. Então, meu pai, a família do meu pai era de produtores, mais a parte de gado, né? E da minha mãe da parte de uva ali, de família Passuco, tem os primos que fazem vinho. Legal. Depois eu entrei também trabalhando com cavalos, né? Eu trabalho muito com criador de cavalo, né? Principalmente na Galária Machador trabalhei bastante, pessoal de Nelore, pessoal do cavalo crioulo, né? Então eu comecei com uma empresa de cobrança, que a gente viu que era algo pontual no agro, que tinha muito essa questão da informalidade, mas acabava tendo muitos créditos, né? Então eu comecei com isso, depois advogando, já advogo há 17 anos no agronegócio, sou sócio do Menezes e Embu, que é o principal escritório de Catarina, sou responsável pelo núcleo de agronegócio. Então eu faço desde a parte contratual no agro, né? Tem muitos contratos específicos, né? A parte de governança, né? A constituição de hold, governança das empresas do agro, né? Até por perenidade do negócio. A gente está enfrentando agora uma situação de entrada de terceira geração e segunda geração nos negócios, principalmente Mato Grosso, Goiás e Bahia, né? Aí precisa fazer essa sucessão também. Tem que fazer toda a sucessão, que algumas vezes os herdeiros, os filhos, na verdade, não vão suceder na atividade, né? Então, a gente cria esse modelo para isso, para buscar a perenidade, dar tranquilidade para o provedor, que geralmente é a primeira geração, fazer isso. Estamos enfrentando agora, a partir do ano que vem, a reforma tributária vai estar em vigor, né? Então, vai ser um grande desafio. Vai ser um grande desafio para o agro, então a gente até dá palestras nesse sentido sobre a reforma tributária no agro, porque ela vai ser modulada nos próximos 8 anos, cada ano vai mudar, né? Então eu falo muito para as agroindústrias, para produtores, que eles já têm que não antever, mas se preparar, porque não adianta o ano que vem querer executar um plano, tem que fazer o plano, planejar ele, para ter uma efetividade melhor e para ter menos custos depois. Então nossa atuação como escritório de advocacia, ela é bem completa no agronegócio, às vezes a questão ambiental, contratual, sucessória e tributária. Que legal, bacana. A sucessão, você começa como? Seria fazendo uma holding mesmo? Na verdade, tem que analisar muito a atividade dos produtores, né? Todo mundo fica muito vinculado na holding, né? A gente vê como é que é a empresa, o ramo que atua, o tamanho, o porte da empresa, tem que fazer então toda uma parte de entrevista com os diretores, com os sócios, né? Depois vai ser com quem está na linha sucessória. Então a gente faz toda essa situação de análise para ver que caminho nós vamos tomar. E depois do caminho que a gente escolhe, toda a parte de governança da sociedade em si. Porque qual que é o objetivo? É a perenidade do negócio e que ajude na máxima produtividade e na segurança com os parceiros, fornecedores que estão vinculados àquele centro produtivo, né? Uhum. Então depende muito de cada grupo familiar.
Isso é interessante. Até ontem a gente recebeu aqui o dono da Stara, do Rio Grande do Sul, o Gilson, e ele fala muito sobre sucessão, porque ele fez recentemente, né, essa sucessão, e ele fala do desafio que a maioria das empresas, elas rompem na segunda para a terceira geração. Né? É um grande desafio. Eu sou muito procurado no meu escritório, porque como eu tenho um relacionamento muito grande no agro, chega a segunda geração e a terceira não querem mais tocar o negócio. E como a gente tem relacionamento, eu sei que pessoas até que podem vir a ter interesse em comprar isso. Por mais que eu não trabalhe com isso, eu conheço pessoas que trabalham, têm uma atividade principal. Então acaba fazendo muito essa interlocução. Né? O produtor em si, né? Daí que eu falo produtor em si, porque conheço bem a turma, e tem uma grande dificuldade com a família. Primeiro que não quer que falte nada para a família. E segundo, fica muito preocupado com a sucessão dele. E o desafio que é. Né? A gente é de culturas, geralmente, ainda mais no sul, origem italiano e alemão. Um pouquinho teimosos. Então, um pouquinho teimosos. Eu tenho um pouquinho disso também. Eu acho que vem lá da carga genética já de bastante tempo. Então tem essa dificuldade, porque querendo ou não queira, a gente vai ter que mexer com situações que são íntimas, né? E que podem vir a ter um desagrado. Né? Só que o principal motivo de se fazer isso é evitar um problema na frente. Né? O produtor não quer que os filhos se briguem depois. Então eu falo que tudo que é muito transparente, tudo que é muito conversado, planejado, é melhor executado. E mais que isso, né? Quando ocorre, por exemplo, uma fatalidade, uma morte na família sem haver essa sucessão, a gente vê casos muito comuns, que todos os bens ficam lá parados. A gente está falando de uma propriedade agrícola, que ela precisa produzir para ter dinheiro, para gerar renda, e aí os bens ficam parados lá no inventário, talvez por anos, e a fazenda perdendo valor. Né? Acontece muito. Acontece muito. Eu estou agora com uma situação nisso. O produtor, que era o provedor, acabou falecendo numa fatalidade na estrada. Ele era até Santa Catarina e estava indo para o Pará. Tinha arrendado terras lá e também comprado. E o que acontece? Tinha 5 herdeiros, nenhum dos herdeiros trabalhava no negócio. Ninguém conhecia o negócio. O negócio é fundo. Então, tu tem que trabalhar toda a reorganização, buscar as informações, né, para ver como fazer isso, né? Se tem agora tem questão de dívida, como trabalhar com as dívidas, né? O negócio estava só na cabeça dele. Então, essa é uma dificuldade. Mas aí está o nosso trabalho. Então, sempre que eu falo, quem se busca fazer a parte consultiva antes, né, evitar um problema, evitar um litígio, é muito mais barato, né? E a chance de êxito é muito maior. Porque a gente não consegue, como jurista, como advogado, a gente não consegue resolver tudo, mitigar tudo. Somente depois que vem a situação já pré-estabelecida. Quando a gente faz um preventivo, que é um consultivo, é muito mais barato, né? E a gente consegue mitigar praticamente 95% dos problemas que possa vir a ter. Então, economicamente é muito melhor e muito menos desgastante, né? Isso é super importante. Então, nesse caso, o que você orienta para o produtor, que ele já está atuando na área? Qual que é o primeiro passo de organização? O primeiro passo de organização é buscar transformar a atividade dele em algo mais profissional. Né? O agro em si, ele evoluiu, tem um profissionalismo imenso, tem um desenvolvimento tecnológico hoje impensável para mim, eu fico doido com a tecnologia. Cada dia eu me surpreendo mais, é impressionante. Agora estamos aqui na Agro Brasil, que tem vários lançamentos tecnológicos, eu estava agora em Ribeirão na AgriShow. Toda feira tem algo novo de tecnologia, então o agro está hoje uma das atividades que eu falo mais tecnológicas, né? A brincadeira é o pop, é o tech, realmente é muito tech. É muito tech. Só que o produtor em si tem que se preocupar com as coisas mais básicas, que é o quê? É a questão jurídica dele, a questão contratual dele, né? Que isso vai auxiliar ele no desenvolvimento da atividade e na perenidade da atividade. Então, se preocupar com que às vezes a gente não dá atenção. Eu vejo que o produtor muito preocupado, e está certo, em dar atenção para a lavoura, para a pecuária, mas não tem cuidados qual que é o principal, que é a relação jurídica, econômica dele, né? Então, por isso que procurar bons profissionais também na área. Isso é importante. Especializados na área.
O nosso escritório é um escritório que tem busca sempre excelência, por isso que a gente é reconhecido no sul do Brasil pela nossa excelência. Então eu sempre procuro, quando for procurar um consultor jurídico, que ele realmente seja especialista na área, que vai evitar um problema futuro muito grande, vai saber da organização, vai saber como lidar de uma maneira que seja uma maneira mais leve para isso, para a execução do trabalho. E mais que isso, conhecer a área de verdade, né? Porque a gente viu uma expansão muito grande do agronegócio nos últimos anos e uma expansão também de profissionais que se dizem especialistas no agronegócio. Isso em todas as áreas, na nossa área de comunicação, né? De pessoas que dizem, não, eu conheço, eu entendo do agro, às vezes a pessoa plantou alguns pés de alface no seu quintal, nada contra, mas ela diz que ela entende de agronegócio. E a gente está falando de situações muito específicas, né? Não, tem várias coisas muito específicas. Agora a gente está vivendo agora na questão jurídica, que a gente está conversando agora, a questão das recuperações judiciais. Algo que antes não se tinha, recuperações judiciais. No Mato Grosso, em Goiás, isso virou uma epidemia, né? As recuperações judiciais é um remédio que era para ser utilizado em certas circunstâncias. Hoje não está sendo utilizado dessa maneira, então está prejudicando todo o ecossistema. Por quê? Porque a pessoa que teria o crédito, aquela pessoa que está em recuperação, vai receber um valor menor, né? O universo do crédito em si, as instituições financeiras que eles forneciam crédito com uma taxa de juros menor, até porque eles sabiam que eles iam ter o retorno daqueles juros, hoje já tem que fazer uma análise diferenciada do crédito. A gente está vendo taxas absurdas, né? Principalmente porque a gente não tem incentivo do governo, não tem nenhuma linha de crédito que... Eu imagino que vocês devem passar por isso principalmente nas instalações das usinas, Sim. né? Porque a usina é um grande empreendimento, ela precisa de um grande investimento. É um grande aporte, isso. E aí como que vocês fazem para encontrar essas linhas de crédito? Então, também? o que acontece? Quando a gente tem parceiros que estruturam os projetos na parte econômica, né? A gente tem consultores que fazem isso. A gente tem um diferencial na nossa empresa em relação também no mercado. A gente trabalha com o modelo de as a Service. O que é isso? A gente propicia para o produtor ele fazer como se fosse um leasing do nosso projeto. Por mais que tenha um valor alto, que é um investimento alto, na maioria das vezes, né? Ele tem a opção de pagar uma mensalidade e depois de 12, a gente faz um contrato de 120 meses, então 10 anos, e depois do 10º mês, do 12º mês, ele pode exercer a compra, né? Então, se ele não quiser mais utilizar aquele modelo, ele pode exercer a compra. Que era a última trava que eu tinha como empresa com a minha equipe comercial, porque eu estou fornecendo para o produtor algo novo, então o produtor rural ele já sofreu muito com produtos que não funcionavam, já foi enganado muitas vezes, né? Então a gente está trazendo algo novo para o mercado. Eu sei que tem a trava da novidade, então é uma maneira também de eu mostrar que funciona mesmo, meu produto funciona, que eu dou a segurança que a gente sabe da qualidade do nosso trabalho em si, para o meu comercial não ter essa trava de venda, né? E dar segurança também para o meu cliente, que vai ser o produtor, vai ser o agroindustrial, que vai utilizar o nosso sistema. Legal, e isso é bacana justamente para o produtor ter essa alternativa, né? Porque ele vai começar, ele precisa fazer toda a construção do projeto para gerar energia, para começar a gerar economia. Então a gente sabe que existe um prazo ali. Tem todo um prazo, retorno. E a gente faz o nosso projeto, eu brinco, é um ecossistema junto. Que eu sou parceiro do pessoal dos pivôs, que vai vender o pivô, que vai ter, do pessoal que vai montar o piscinão, né? Daí depois de quem vai vender mais insumo, mais semente, né? Então é todo o ecossistema. Por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com o ecossistema. Por isso que muitas vezes na questão jurídica, quando me procuram para ver a questão de RJ, que eu sou procurado também para analisar essa semana, eu estava no escritório, tive 3 clientes que eu atendi para ver isso. Eu vejo a RJ, ela tem que ser utilizada para beneficiar o produtor em si. Mas não, em último estágio. Porque o que acontece? Eu vejo muita RJ que foi feita que o produtor só vai prejudicar o produtor. Vai beneficiar o advogado que vendeu o produto. É ruim para mim como jurista ver isso, né? Meu colega, mas a gente percebe que não poderia ser, não tinha necessidade de ser feito. Acaba prejudicando o mercado. O agro em si tem muitas questões contratuais
que tu pode vir a discutir de maneira diferente, em contatos específicos. Tem negociações diferentes que poderiam ser utilizadas, né? Não que não tenha que se fazer uma RJ. Sim. Mas não que ela seja o único caminho, né? Porque é o crédito. Que é o crédito que vai discutir depois uma estruturação econômica de um projeto, que ou para pegar um empréstimo mais simples, que o produtor vai conseguir pegar, né? Então deixa o mercado em si todo melhor. E até pensando a longo prazo, né? Se ele tiver interesse em abrir uma outra empresa, um outro CNPJ, todo esse histórico vai estar atrelado ao CPF dele. Ele não vai estar atrelado, ele não vai conseguir crédito. Agora, se ele tiver numa RJ, o crédito dele vai dar um crédito, vai ser muito difícil. Não consigo, mas vai ser muito difícil. Só que o ecossistema todo se prejudica. É que nem hoje de manhã eu estava com um cliente que a gente conseguiu ter uma efetividade no crédito que estava buscando, consolidar judicialmente, quando a gente ia começar a penhorar a preço RJ. Nossa. Agora está para ser processada essa RJ. Se o crédito dele vier e ser aprovado aquele plano, por exemplo, se ele tiver 100 mil reais, ele tem 80% de deságio. O 100 mil dele vai virar 20. Complicado, né? E o que é o problema? Ele está em RJ, ele perde capacidade de produção, de crédito, e aí? Qual que vai ser o próximo passo, né? Então, isso é muito, muito complexo. Mas eu acho que é bacana isso que você falou do ecossistema. Cada vez mais a gente tem visto tanto produtores se organizando como associação mesmo para, né, otimizar a força. Eu acho que isso é uma coisa que o agronegócio faz como ninguém, como nenhuma outra área. Faz muito bem. Hoje de manhã eu estava até na Coagril aqui, a cooperativa de Unai, da região, que é uma das principais da região, falando sobre isso. Que lá em Santa Catarina em específico, é uma cidade, acho que é o principal estado do cooperativismo no Brasil. É pioneiro, né? E referência também. A gente tem cooperativa de crédito, de produtores, de tudo que você imagina. De médico, de advogado, de tudo. Eu estava conversando até com um dos diretores aqui sobre a questão do cooperativismo em si, quanto que ele é importante para o desenvolvimento das regiões, né? E evolução disso, né? Que a gente vê hoje o tamanho dessas cooperativas de faturamento, né? Quanto que elas são importantes para os municípios, né? Desenvolvimento dos municípios. Eu rodo muito o Brasil inteiro. Essa semana mesmo já saí de Santa Catarina, estou em Brasília, já fui para Minas, vou para Bahia, né? Então vou passar por várias regiões produtoras do agro. A gente vê todo esse trabalho, que é um trabalho de união, principalmente, né? É um trabalho de união. De muita troca de experiência também, né? O produtor, ele é muito sensível a uma conversa com outro produtor, e é bem curioso que todo mundo pergunta: o que você está fazendo? É a experiência, é a experiência que a gente fala. Eu estava até falando com eles ali, questão de dia de campo. Me convidaram para o dia de campo, pode convidar que eu vou para o dia de campo, eu gosto de falar, eu gosto da palestra. Então, até para trocar experiências. Que nem a gente está numa feira hoje, que é a AgroBrasília, que é a grande feira. Para mim, é a troca de experiência toda hora. Estou aqui conversando contigo, tendo experiência, estou conversando com produtores, com vendedores, representantes. Então, a todo momento a gente está tendo conhecimento novo. E é assim que a gente evolui, né, como ser humano, e evolui os negócios num todo, cada vez que a gente tem mais informação. Que legal. E também para a gente ter uma percepção sobre o que está sendo feito em outras regiões, né? Até para a expansão de negócio, como você falou. Hoje a gente está indo muito para Mato Piba, porque a gente sabe que é uma área que ainda está em plena expansão agrícola, né? Não, isso influencia muito até para... Que é que eu falo, quase nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. Então a gente pega sempre um exemplo de quem já fez, né, para aprimorar, ou até para usar também desse exemplo, né? A gente vê questão de manejo, como já mudou, né, de regiões ali, então a evolução disso. Nós temos a Embrapa, que também que é excelente no desenvolvimento, né? Então acho que a cadeia em si cresce cada vez mais com essa troca de informações, de tecnologia. Hoje a gente tem muita tecnologia que nos ajuda no desenvolvimento, né? Até de genética. Então a gente estava falando com o rapaz que estava aqui antes ali sobre isso, a evolução da parte agronômica, né? A nossa ali nossa atuação em baterias no oeste baiano, a gente tem que fazer uma adaptação também na parte agronômica, no período que roda o pivô, né? Para o projeto ficar mais interessante ainda. E a gente demonstrou porque ali no caso é a umidade que precisa do solo, né? Então a gente trabalhou na parte agronômica tudo para mudou um pouquinho a parte agronômica, mas o resultado vai ser até melhor. Mas em que sentido? O que é diferente lá? Tem algumas regiões, né? Aqui nessa região que a gente está
mas próxima de Unaí, o pessoal roda pivô geralmente à noite, né? Não roda durante o dia. Lá também tinha essa situação, num período que eles queriam rodar um período maior o pivô. A gente comprovou para eles que se rodar um período menor mais vezes, o resultado é tão bom quanto. Então é uma experiência. Que legal, né? Isso, da prática, né? Você da testar prática. E ver qual que é o resultado. Da prática, isso. Não adianta ter só a teoria, tem que efetivar. Eu sou muito de realizar as coisas, da prática. Sempre fui toda a minha vida. Trabalho desde os 12 anos de idade, então já estou muito na prática. E a gente trabalha com uma margem de lucro tão pequena no agronegócio que qualquer valor que você conseguir reduzir de custo, né, você consegue já aumentar a margem. E esse é o objetivo final. O objetivo final é isso, é a geração de receita. Quanto menos despesa eu tiver e mais geração, meu resultado vai ser melhor, né? Então, olha que a gente vê qual a produtividade hoje, né, quanto que tem de perdimento hoje, é muito pouco com a tecnologia de maquinário que tem hoje, né? Não tem quase área que é perdida, evolução até da utilização menor ainda, com muita inteligência, né, artificial, até inclusive hoje, até da utilização do defensivo em si, bem posicionado, que a gente vê hoje. Muita precisão, muita precisão, né? A agricultura de precisão é algo que mudou muito, né, na produção. Então, eu vejo isso como um benefício a mais da cadeia, por isso que o nosso agro é tão forte, né? O Brasil em si, praticamente 30% do PIB é proveniente do agronegócio. Então mostra a força, mostra que a nossa capacidade, né, de gerar riqueza, né? Então são essas pequenas coisas que fazem o grande. Que legal. E hoje vocês atendem em todos os estados do Brasil? Todos os estados a gente atende, né? A gente tem equipe comercial em todos os estados rodando. Algumas regiões são regiões que tem mais encaixe com o nosso produto. Mas a nossa atuação é a nível nacional, né? Brinca a nível continental, né? Porque o Brasil é continental ali. Quando a gente vê a proporção territorial dentro do Brasil, a gente tem uns 3 países da Europa, pelo menos. Então, nos procurando até agora para a gente ter uma atuação fora do Brasil também, em outros países que têm desenvolvido bem o agronegócio. Que legal, que bacana. Pedro, que bate-papo legal, a gente conseguiu trocar uma ideia fantástica, muito bom a gente conversar com quem conhece o agro, vive de verdade, traz essas experiências, foi um prazerzão te encontrar aqui, depois de tanto tempo que a gente não se via, e parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido em prol dos produtores. É um prazer te rever aqui, né? Eu gosto muito dessas experiências, estar assim nas feiras e tudo, para mim é muito gratificante, encontrar os amigos é melhor ainda. Tomar um chimarrão, hein? Tomar um chimarrão maravilhoso aqui, aprovado. Obrigado pelo convite. Mais sucesso ainda pro podcast. Que bacana, que bacana. Portas abertas quando você quiser nos visitar, inclusive no estúdio em Brasília. Será muito bem-vindo também para conhecer nosso estúdio lá. Olha que eu vou, hein? Não, o convite já está feito, eu sei que vai ser ótimo te receber lá. Obrigado. Tá bom? E assim, a gente vai terminar aqui nosso chimarrão, mas vamos ficando por aqui. Eu vejo você daqui a pouco em um outro episódio, num bate-papo muito legal, nessa edição especial da Agro Brasília. Até mais. Tchau. Esse programa é um oferecimento da Vegetal Agronegócios. Temos as melhores soluções para o campo em HF e cereais. Vegetal. Agricultura é o nosso negócio. Siga-nos no Instagram, @VegetalAgronegócios. O Viveiro Brasplant também acredita no agro. Semeamos mudas de HF com a melhor tecnologia do Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.